nós acabamos de louvar um louvor, se o nosso corpo errar o caminho, o nosso coração nos guiará. Amém, irmãos? Mas o nosso coração, para nos guiar na presença de Deus, tem que estar reto com Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o nosso coração diante do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. No versículo 12, irmão: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Santo, Deus justo e Deus de misericórdia, Senhor, que estamos mais uma vez na Tua casa, ó Pai, aonde, meu Pai, entregamos ao Senhor os louvores, os cânticos, apresentamos nesse momento, meu Pai amado, a ministração da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça para falar, não aquilo que seja da minha carne, mas tudo que seja, meu Pai, para a edificação dos Teus servos que aqui estão ouvindo, e que todos nós, meu Pai, possamos guardar a Tua palavra em nossos corações a cada dia, para não pecar, para não transgredir, meu Pai, a Tua lei. E assim te agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos e após apresentar mais uma vez as palmas da paz do Senhor. Irmãos, perdoe, de vez em quando dá uma falhada na garganta, uma tossidinha. Irmãos, ora por mim, essa tosse, há mais de 3 semanas, deu uma melhorada, voltou. Lá em casa, a Adélia pegou agora essa semana. Lá, graças a Deus, lá em casa, graças a Deus que está com a saúde boa é a Manuela, né? Deus mantém assim. Agora, os adultos, dá para ir levando, né? Deus dando graça até o momento que Deus fazer a obra por completo aí. Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor. Irmãos, hoje, eu creio que muitos de nós, se não ouvimos alguém falar, ou talvez até nós mesmo, já falamos aquela frase, né? Velha frase popular do povo do mundo, ou talvez até muitos estão na igreja, que Deus, Ele só quer o meu coração. Como que Deus, Ele quer só o meu coração, se Ele nos fez, igreja, um corpo por completo? Ele nos fez um ser dotado de sabedoria, de entendimento, capazes de raciocinar, de entender sobre o certo, sobre o errado. Então Deus, Ele não quer somente o meu coração, Ele quer o meu ser por completo, o nosso ser por completo na presença do Senhor. E aqui o escritor, os Hebreus, que vem dizendo aqui no versículo 7 de Hebreus 3, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então aqui está falando de uma passagem, de um povo ao qual Deus resgatou ali do Egito, resgatou das mãos de Faraó, ao qual a palavra do Senhor fala que Deus resgatou aquele povo com mãos estendidas, com braços estendidos, com mãos fortes. Mas foi um povo que de contínuo perseverou dia após dia ali em pecar, em transgredir contra o Senhor. Tanto é que a Bíblia fala que a maioria deles morreram prostrados onde? No deserto. Somente Josué e Caleb, a geração ali, mas os mais novos, viram a terra prometida. Nem Moisés, que foi o resgatador do povo ali do Egito, viu a terra prometida, porque ele ali, no momento de ira, né, deixou a ira entrar no seu coração e pecou, quando Deus somente falou para que tocasse na terra, na rocha. Porque a rocha simboliza, representa quem? A Cristo. E ali Moisés, no momento de ira, bateu na rocha, feriu a rocha com violência, ao ponto que Deus falou que ele também não iria
somente de longe, com seus olhos iria contemplar, mas ele não iria entrar. Ou seja, igreja, e hoje a terra prometida que Deus ele tem preparado para cada um de nós, não é essa terra a qual esse povo rejeitou, mas o reino que Deus tem prometido e preparado para cada um de nós hoje na graça, é um reino inabalável. É um reino que a Bíblia fala que Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele falou que ele iria subir para o Pai, iria preparar as moradas. Ele iria preparar as moradas. E essas moradas, quando foi preparar, para quem serão? Para os anjos? Não, para nós. Para nós, os eleitos de Cristo, ao qual ele nos chamou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, irmãos. Mas, com tudo isso, Deus ele nos chamando, ele nos faz a cada dia uma advertência. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, fala que Deus, ele é o reto juiz. É um Deus que ele sente indignação todos os dias. Ou seja, se Deus ele sente indignação todos os dias, contra o que Deus ele sente indignação? Contra o pecado, contra as coisas que Deus ele olha lá do seu alto trono. Ele olha para essa humanidade e vê uma humanidade que a cada dia, igreja, está indo de mal a pior. Um ser humano que a cada dia perseveram mais nos seus erros, nas suas falhas, nos pecados cotidianos, do que perseverar em conhecer ao Senhor. Porque para isso o Filho de Deus ele veio nessa terra. Jesus ele veio manifestar o amor do Pai. A Bíblia não diz no Evangelho de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal. Alguém pode descrever esse tal amor de Deus em palavras? Não podemos, não tem como mensurar. Deus amou de tal maneira. E o amor de Deus ele demonstrou como? Pedindo, não, dando de Deus seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Foi a palavra que Deus, por misericórdia, usou o pastor Cleber esses dias para pregar sobre essa palavra, sobre o nosso perecer. Nós perecemos de várias maneiras. Podemos perecer nessa terra, nesse mundo, por tantas coisas, enfermidades, pelo pecado, e no final de tudo, o perecer maior, que é o perecer da alma. Esse é o perecer pior que tem para as nossas vidas. Porque enquanto estivermos nessa terra, nós podemos pegar uma enfermidade, mas Deus é misericordioso e pode nos curar, nos sarar. Mas, após partir dessa terra, desse mundo, sem Cristo, o que Deus ele pode fazer por nós? Nada. Se morreu sem Cristo, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que morrer com Cristo é lucro. Morrer com Cristo é lucro. Por que morrer com Cristo é lucro? Porque morrer na presença do Senhor nos dá o direito à salvação da nossa alma, nos dá o direito de uma vida eterna. Mas para isso, irmão, nós temos que doutrinar o nosso coração, doutrinar cada dia o nosso coração na presença do Senhor, por meio da palavra dele. E aquele alerta no versículo 12: veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ou seja, irmãos, porque Deus, quando ele olha dos altos céus, ele quer ver sim um coração quebrantado, contrito. Foi o que o salmista Davi ele falou, Salmo 119, versículo 11, ele fala que guardou a palavra de Deus onde? No coração. Aí ele dá outra receita, por quê? Olha, guardei a palavra no coração para ter ouro, para ter prata, para ter riqueza, para ter fama, para ter status, para ter like, para ter curtida, para ser reconhecido nessa terra. É isso? Não. Ele guardou a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Ou seja, mas Davi, quem foi Davi, irmão? A Bíblia fala que Davi, o próprio Deus, ele fala: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, ele procederá bem em todos os meus caminhos. O próprio Deus
testemunho de Davi, que achou Davi um homem segundo o coração dele. Mas Davi ele deixou de errar? Davi ele deixou de pecar? Não, pelo contrário, Davi ele pecou, ele errou, transgrediu. Tanto é que nós vemos, irmão, nós lemos lá no Velho Testamento, o fruto na casa de Davi por causa do seu pecado. Davi, quando era o tempo dele estar na guerra, porque os reis, quando tinha as batalhas, as pelejas, os reis eram os primeiros a estar na guerra, na peleja. E Davi ali, no momento de oscilação, estava em casa. Todo mundo na guerra e Davi estava ali, tranquilão, olhando a paisagem. Quando Davi olhou na varanda ali do palácio, olhou para baixo, viu uma mulher formosa, uma mulher bonita, aonde o desejo veio onde? No coração. De possuir o que não era dele. De possuir uma mulher que já tinha dono. E fez tudo o que fez e depois ele quis encobertamente dar um jeitinho, né? Quis colocar ali o marido, quando veio, olha, vai para sua casa, homem, você está cansado. Vai para casa, vai descansar. A intenção de Davi era o quê? Que Urias fosse para a casa dele ali, deitasse com a sua esposa, e ali ia falar que o filho que aquela mulher estava esperando era do marido dela. Mas aquele homem, sendo um servo, tinha mais entendimento e compreensão do que o rei. Falou, não é justo. A minha nação está em guerra e eu vou para minha casa desfrutar da minha lei, dos meus prazeres, está ali deitado enquanto a nação está em guerra, não contente, Davi fez o quê? Pediu para o soldado dele, olha, coloque esse homem na linha de frente aí, já que não dá jeito, vamos resolver pelo jeito da morte. E todos os irmãos sabem a história, né? Davi ali colocou, que ele mandou colocar o homem na batalha, o homem veio a falecer. Mas ali Davi ele escondeu dos olhos do homem, mas escondeu dos olhos de Deus? Tanto é que Deus mandou o profeta na casa de Davi, o profeta Natan, a qual ali falou para ele, olha, fez ali toda uma parábola, né? Tinha um homem pobre e um homem rico. O pobre tinha somente uma ovelhinha, porém o rico tinha muitas ovelhinhas. Mas aquele rico pegou da única ovelhinha que o pobre tinha para desfrutar. E Davi ali no seu senso de justiça própria, falou, esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morte. Foi quando o profeta apontou o dedo e falou, esse homem é burro. Natan não olhou a condição de Davi, se era rei, se era o que não. Falou que Deus mandou falar para ele, esse homem é você. Mas o principal de tudo é que Davi, irmãos, ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. Irmãos, nós para servirmos a Deus, nós não seremos 100% santos. Mesmo que a Bíblia fala, seja santo como eu sou santo. Mas a cada dia é um aperfeiçoamento. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós direcionamos o nosso coração na presença de Deus, a probabilidade de nós errarmos é sempre menos. Amém, igreja? A probabilidade de nós errarmos, pecarmos e falharmos contra Deus será sempre reduzido. Porque se nós inclinarmos o nosso coração somente para aquilo que eu acho, que eu penso, não tem nada a ver. Hoje é o tal de não tem nada a ver, irmão, que está acabando com a vida de muitas pessoas. Entre aspas, evangelho. É o tal de não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso é coisa do passado. Isso aí é lá para a igreja de Paulo, lá dos Coríntios, dos Efésios. Hoje é o tempo da graça, hoje é só alegria. Hoje é só amor. Ou seja, é amor sim, mas é justiça de Deus. Deus, ele manifestou o amor dele nessa terra por meio do seu Filho. E Jesus Cristo, ele foi tentado na carne, irmão. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Mas a diferença entre Cristo e nós, qual foi? Que ele não pecou, ele não cedeu às tentações. Mas a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, irmãos, então o que a palavra nos ensina, quer nos ensinar nessa noite, irmãos, que o nosso coração, ele não pode ser a bússola para nós, para guiarmos nós nos caminhos do Senhor, mas que nós, através do Espírito Santo de Deus, possamos conduzir o nosso coração a cada dia nos caminhos de Deus, o nosso coração a cada dia na presença do Senhor. Porque Jesus, ele chamou nós, irmãos, não para nós acharmos que nós já estamos bons, que já estamos salvos, que não, mas eu sou bom, estou na igreja todos os dias de culto, não bebo, não fumo, não roubo, eu não dou calote. Ou seja, tudo isso é coisa boa.
continue progredindo cada vez mais, irmãos. Mas Deus, Ele quer ver a cada dia uma melhora mais e mais em nossas vidas, em nossos corações. Ele quer ver verdadeiramente um coração disposto a buscar, a cada dia temer a Ele, para que assim, quando vier os dias maus, irmão, nosso coração Ele não venha nos enganar. O Salomão, ele fala lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, irmãos: de tudo que se tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte das vidas, as fontes da vida. Ou seja, tudo que nós tivermos que guardar, vamos guardar diante de Deus o nosso coração. Por quê, irmão? Porque nós vamos aprender agora mais uma passagem lá em Marcos. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá em Marcos capítulo 7, em nome de Jesus. Palavras do próprio Jesus, irmãos. Livro de Marcos capítulo 7. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos capítulo 7, em nome de Jesus. Adiantar aqui para nós tomarmos tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e chamando-o outra vez, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Olha as palavras de Jesus ensinando o povo. Aí no versículo 15 ele diz: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu mas aonde? No ventre, e é lançado para fora, ficando pura todas as comidas. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O que Jesus está nos ensinando? Aqui os discípulos não entenderam o que Jesus está ensinando. E Jesus ali interrogando, falando para eles: vocês também estão sem entendimento? Vocês não entendem que tudo que entra no homem não pode contaminar? Por exemplo, o que não entra para... no versículo capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 14 até o 23. Amém, igreja? Voltando aqui a palavra. Então Jesus, ele estava falando que o que entra no homem não pode contaminar, mas o que sai, isso é o que contamina. Ou seja, nós comemos a cada dia, cada um gosta de um alimento, peixe, carne. Ou seja, um peixe, uma carne pode contaminar o coração do homem? Um alimento que você gosta pode contaminar o seu coração? Não, eu fiz uma maldade, sabe por que eu comi aquele prato que eu mais gosto? Aquela lasanha, aquela macarronada de domingo. Aí meu coração ficou revoltado, eu fui lá, fiz e veio os pés pelas mãos e cometi uma besteira. Ou seja, Jesus está falando que é o que sai. Porque o que sai do homem, aqui no versículo 19, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Aí no 20, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior, ou seja, o interior fica onde? Do lado de dentro ou de fora? De dentro. O de fora é o exterior. Amém? O exterior é essa parte que nós estamos vendo aqui, o físico. Agora o interior, quem vê e sonda e esquadrinha é somente Deus. Amém? Aqui Jesus falando, porque o que do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, os furtos, a avareza. Por quê, igreja? Essa lista toda que Jesus aqui está falando, que sai do coração. Porque primeiramente para o homem, uma mulher, um ser humano, fazer um ato, uma loucura,
prostituir, cometer um homicídio, furtar, ter avareza, maldades ou engano. Primeiramente isso nasce e brota onde? No coração. Do coração vem para a mente ao ponto de praticar as tais obras. E a Bíblia fala lá em Tiago, Deus falando, olha, ninguém ao ser tentado diga que sou tentado de Deus. Porque Deus ele não pode tentar a ninguém e Ele mesmo não é tentado pelo mal. Porque cada um é tentado pela tua própria cobiça. Quando esta o atrai. Quando a cobiça, o pecado, atrai o homem, por meio do coração dele, ele vai lá e comete os delitos. Por quê, igreja? Porque se o nosso coração não for tratado diante de Deus, diante da palavra, diante do Espírito Santo de Deus, infelizmente nessa terra nós seremos um alvo fácil nas garras de Satanás. Porque a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas como que eu posso me sujeitar a Deus? Através do meu coração limpo na presença dele, entregando a minha vida, entregando o meu ser, entregando a minha vida por completo na presença do Senhor. Não foi o que Jeremias falou? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha a promessa que Deus fala através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, igreja, é todo o coração. Porque não adianta o meu coração. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Porque o A de favorecer a um, despreza o outro. De amar a um e odiar o outro. Ou seja, como que isso quer dizer, irmão? Trocando em miúdo. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o diabo. Ah, não, mas para de falar essa palavra. As pessoas hoje têm medo de falar do diabo. Ah, repreenda essas coisas. Mas o povo não tem medo de parar no inferno. Ou seja, enquanto nós estamos em vida nessa terra, nós temos que, por todos os meios, por todos os modos, doutrinar o nosso coração, para que o nosso coração não nos leve pelas nossas más obras a esse lugar de tormento, que a palavra de Deus diz que Deus não deixou para o homem, mas ficou reservado para Satanás e seus anjos. E o homem, pela desobediência, por não dar crédito à palavra de Deus, por não doutrinar o seu coração, por não andar na presença do Senhor, infelizmente irá para esse lugar qual Deus não deixou para nós. Por isso que nós temos que a cada dia doutrinar, guiar o nosso coração. Não foi o louvor que nós louvamos: se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Opa, se o nosso corpo errar, como assim o meu corpo pode errar? Porque nós somos carne, nós somos suscetíveis ao erro, à falha. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui pode bater no peito. Ah, eu sou um super crente, o diabo está debaixo dos meus pés. Hoje essa mania que o diabo está debaixo dos pés. Você vê que até os louvores hoje é um tal de dar bicuda na cara do cão, né? Muitas vezes o diabo está no cangote do povo, e o povo está falando que está dando bicuda na cara do cão. Mas se ele é espírito, como que eu posso dar bicuda na cara dele? Sendo que ele é espírito. Amém? Glória a Deus. Então isso é Deus que nos ensina, irmãos, a cada dia. Porque outrora, vamos voltar a nossa vida no passado, irmãos. Alguém aqui nasceu num berço evangélico desde criança, nasceu já desde criança. Eu creio que os jovens aqui que estão, né, pela misericórdia, mas os adultos, creio que muitos de nós nos viemos do mundo, da maldade do mundo, do pecado do mundo. Ou seja, por que nós devemos doutrinar o nosso coração na palavra de Deus? Para que o nosso coração não venha sobrecarregar novamente com o pecado, da orgia dessa terra, desse mundo, ao ponto de nós decairmos da fé e voltar novamente para o Egito, para o pecado em que outrora nós estávamos. Porque o nosso coração, como diz aqui, vamos lá em Jeremias agora, no capítulo 17. Livro de Jeremias, capítulo 17, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Esperar os irmãos acharem. Livro de Jeremias, capítulo 17,
perdão, depois irmãos acham. Livro 17, capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Amém? É uma afirmação e termina com uma pergunta. Diz que a afirmação do coração do homem, olha a convicção aqui do profeta, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, vírgula, e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, aí vem a resposta no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Aqui a Bíblia está falando que o coração do homem é bom. É isso? Que o coração do homem é jóia. Não, é enganoso, perverso, corrupto, infiel. Qualquer adjetivo que nós possamos procurar de maldade pode aplicar aos nossos corações. Porque se o nosso coração não for reto diante de Deus, se não for tratado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, o nosso coração será mau continuamente. Porque a Bíblia fala que Deus, por causa da maldade, do coração perverso do homem, que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito o ser humano. A Bíblia fala que tem uma versão que fala que isso pesou no coração de Deus, porque a maldade do homem era má, as ações do homem eram má continuamente. Ou seja, não era diminuir, era um progresso contínuo a cada dia a maldade do homem. E isso de lá para cá cresce cada dia mais. Não é que a Bíblia fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ou seja, o pecado é uma crescente cada dia mais e mais. Irmão, vamos orar então para que está vindo aí um ano novo, está vindo o ano de 2025. Vamos fazer aí as campanhas aí de 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória. Vamos fazer aí que 2025, você vê que o povo coloca tanto título cada ano, né? É o ano de Jeremias, é o ano não sei do que, é o ano da bênção, é o ano da vitória, é o ano não sei do que. Mas aí você vai procurar na Bíblia, onde está lá 2000 e tanto é o ano que o povo está falando. A Bíblia fala que o ano nosso é o ano aceitável do Senhor. Mas que ano que é o ano aceitável? 2020, 2021, 2022, 2023, até o fim da nossa vida nessa terra, a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada semana, é ano, momento de nós aceitarmos a palavra de Deus e continuarmos a cada dia a nossa trajetória. É o ano aceitável do Senhor, é nós aceitarmos a cada dia a palavra dele, porque, irmão, não é Deus que tem que se amoldar às minhas vontades, aos meus caprichos. É nós que temos que colocar o nosso coração na vontade de Deus. Senhor, eu sou mau. Deus, eu sou perverso. Deus, eu sou ruim mesmo de natureza. Transforma o meu ser. Transforma a minha vida. Porque hoje, irmãos, não vou falar, dá nojo muitas vezes até dos louvores que se louvam hoje. Deus vai soprar seu nome nos quatro cantos dessa terra. Se você nunca vai estar por baixo, mas sempre por cima. Você nunca vai pedir emprestado, mas sempre vai ter para emprestar muitos. Ou seja, é um louvor que só exalta o ego do homem, coloca o homem lá em cima, num pedestal, como se Deus fosse obrigado a fazer pelo homem, e o homem não tem direito, nem obrigação de nenhuma, de fazer nada por Deus. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz assim: quem primeiro deu a ele, para que ele venha retribuir. Ou seja, quem dá primeiro é Deus que nos dá a cada dia, irmãos. Ah, irmão, mas o que é que Deus nos dá? Deus nos dá a folha de vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá família, Deus nos dá porta de emprego. E acima de tudo, Deus nos dá a oportunidade de nós arrependermos a cada dia. É a oportunidade que Ele nos dá a cada dia, irmão, de nos arrependermos. A cada dia, temos os nossos corações, como Deus aqui está falando no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um
segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, cada um de nós, naquele grande dia, seremos julgados segundo as nossas ações, segundo as nossas obras. É o que a Bíblia diz nas cartas do Apocalipse. Todas as cartas, sei lá, nas 7 igrejas da Ásia, lá sempre tem: eu conheço as tuas obras. E todas as cartas terminam: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou seja, irmãos, quem tem que doutrinar a igreja é o Espírito Santo. Quem tem que doutrinar o homem é o Espírito do Senhor. Mas como vai ter doutrina se o homem muitas vezes, pela dureza do seu coração, renega, exclui a palavra de Deus e prega muitas vezes o que ele quer pregar, o que ele quer ensinar, o que ele quer direcionar? Esse mesmo profeta que Jeremias, no capítulo 23, ele fala da maldade dos pastores, que muitos profetizavam ilusões do seu coração. Eles profetizavam sonhos e a maldade dos seus corações. Ele fala: esses pastores eu nunca os enviei. Todavia eles falaram em meu nome, mas eu nunca os ensinei, nunca os enviei. Ou seja, irmãos, hoje não é diferente. Você liga a sua televisão aí num canal, entre aspas, evangélico, gospel, você vê as igrejas abarrotadas, aquela multidão. Mas você vai ver o conteúdo da palavra. O que você veio buscar hoje, aqui Deus vai te dar. Você veio buscar o que? Uma cura. Você veio buscar uma bênção. Você veio buscar uma restauração. Você veio buscar isso e aquilo. Não estamos desmerecendo o agir, o poder de Deus dele fazer, porque ele é Deus, ele faz na hora que ele quer. Mas o intuito de nós buscarmos a Deus não é por interesse. É buscarmos a Deus de coração aberto, buscarmos a Ele realmente com sinceridade. O que Ele tiver que fazer e acrescentar, Ele vai nos fazer. Lá que a palavra diz, Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando essa Bíblia, a palavra do Senhor fala que todas essas coisas vos serão acrescentadas, lá não está falando que Deus vai acrescentar ouro, prata, carro, casa. Lá está falando dos bens necessários para nós de cada dia. O alimento cotidiano, as vestes. Se nós buscarmos a Deus de coração, isso Ele garante, Ele provê para nós. Glória a Deus. O demais, nós temos que ralar, batalhar, ir à guerra e conquistar pela graça e misericórdia de Deus. Mas o principal Ele garante. Se nós buscarmos a Ele de todo o coração, Ele vai a cada dia suprir as nossas necessidades cotidianas. Amém? Bom, nós vamos ler aqui rapidamente uma passagem que agora se avança. Um homem, segundo a palavra de Deus, Jesus falou, deu relato desse homem. Lá em 1 Reis, capítulo 14. Livro de 1 Reis, capítulo 11, perdão. 1 Reis, capítulo 11, nós vamos falar sobre Salomão. A Bíblia fala que Jesus deu um relato de Salomão, que a rainha veio dos confins da terra, ouvia a sabedoria de Salomão. Aí Jesus falou, aqui está, quem é maior do que Salomão? Ou seja, Salomão foi um homem sábio. Foi um homem que no começo da trajetória dele, ele agradou o coração de Deus. Quando Deus apareceu para Salomão em sonho, ele falou, olha, peça o que quiser. A Bíblia fala que Salomão, ele pediu o quê? Sabedoria. Para conduzir o povo de Deus nos caminhos da verdade. Para conduzir. E Deus se agradou da petição de Salomão. Falou, por quanto não me pediste nem a morte dos seus inimigos, não me pediu ouro, prata, nada, darei o que você me pediu, te darei coisas maiores ainda. E nós vemos, irmãos, o relato desse homem. Foi um homem que pela misericórdia começou bem. Começou bem na presença de Deus. Mas o fim de Salomão, como foi? 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Não, 1 Reis, capítulo 11. Eu falei 14, capítulo 11. 1 Reis 11, versículo 1 diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias.
das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração. Para seguir os seus deuses, a essa se uniu Salomão com amor. Aí no versículo 3 diz assim, igreja: e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Amém, igreja? Olha aqui o relato de um homem que, um homem sábio. Você viu os provérbios de Salomão, Eclesiastes, né? Vários conselhos perfeitos que nós colocamos em prática na nossa vida. Mas o que o relato que a Bíblia está falando aqui, que houve um tempo, porque o progresso nosso, irmãos, a cada dia, é nós continuarmos progredindo, mas sempre para melhor. Amém? Avançando, caminhando mais e mais, sempre para progredir na fé, para ter mais sabedoria, mais entendimento. Mas na vida de Salomão, a Bíblia está falando que no tempo da sua velhice, ou seja, não era para ele, o homem estar mais sábio, entendido, compreendido acerca das artimanhas, acerca das atitudes da vida, porque ele fala lá que tudo embaixo da terra é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que tudo que ele via nessa terra era correr atrás do vento. Ele entendeu que tudo que o homem podia fazer, trabalhar, comer, dormir tarde, acordar cedo, mas tudo era para a própria vaidade do homem. Mas esse homem, com o passar do tempo, dele se tornar mais sábio, mais intimidade com Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 4: porque sucedeu que no tempo da sua velhice, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Bom, depois que vocês lerem todo esse capítulo, Deus ele continua falando que Deus iria tirar o reinado de Salomão, mesmo ele prometendo para Davi que não faltaria sucessor que assentasse no trono de Israel. Mas por causa da rebelião de Salomão, Deus falou que iria rasgar o reinado dele. Não iria fazer isso nos dias dele, mas no reinado do filho dele iria dar fim ao reinado de Salomão, por causa do seu coração que não foi reto, perfeito diante de Deus, como o coração de Davi, seu pai. Ah, mas Davi não errou? Errou, pecou. Mas qual o motivo que Deus dá testemunho de Davi? Porque Davi, mesmo no erro dele, na falha dele, irmãos, vou ler uma passagem aqui falando da vez, só acompanhe ele, do Salmo 51. Mas Davi errando, pecando contra Deus, falhando, como cada um de nós podemos falhar e erramos a cada dia. Aí Davi ele fala aqui no Salmo 51, igreja, no verso 10. Ele diz assim, Salmo 51, 10, diz assim: cria em mim, ó Deus. O que Deus, ó, meus irmãos estão acompanhando, o que Davi pede para Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque de não comprases em sacrifício, senão eu te daria. Tu não deleitas em holocausto. Aí no 17 diz assim, igreja: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém, igreja?
que realmente está disposto a cada dia, somente a se apegar, a se inclinar para os prazeres, para as coisas dessa terra, para as coisas desse mundo, infelizmente Deus ele não se agrada. Infelizmente não, felizmente, né? Porque Deus ele não é ministro da injustiça. A Bíblia fala que Jesus ele não aceitava o testemunho dos homens. Jesus ele me deu o testemunho dos homens, falou: olha, eu não aceito o testemunho dos homens, porque eu bem já os conheço. Jesus conhecia a maldade do homem, do coração do homem. Tanto é que lá naquela passagem que nós lemos lá em Marcos 7, alguns versículos antes, Jesus mesmo ele falou: olha, esse povo honra-me com os lábios, porém seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas e preceitos que são coisas de homens. Jesus recitando uma palavra lá de Isaías, uma profecia de Isaías, que diz que o ser humano ia ter um tempo que ia honrar a Deus com os lábios, porém o coração estaria longe. Longe em que sentido? Ah, eu tirei meu coração, meu corpo ficou aqui, meu coração deixei longe, lá do outro lado. Não. Quando a Bíblia fala, esse povo honra-me com os lábios, porém o coração está longe, são por meio dos atos, por meio das atitudes, por meio dos procedimentos do homem diante de Deus. É um coração voltado a cada dia inclinado para as coisas do mundo, mas não inclinado para Deus. É um coração perto do mundo e distante de Deus. Por isso que a palavra do Senhor está falando que nós temos que a cada dia não deixar o nosso coração nos guiar, mas deixe teu Espírito, o seu Espírito Santo de Deus, conduzir o nosso coração a cada dia na presença do Senhor. Conduzir a cada dia para Cristo, como nos rimos, conduzir através da palavra, através do Espírito, porque outrora nós tínhamos um intuito, um pensamento, aquilo que vinha no nosso coração, nós praticávamos, fazíamos, não medíamos esforço nem consequência, quebrando a cara ou não, mas nós fazíamos. Hoje, na presença de Deus, nós devemos a cada dia dar ouvido à palavra de Deus, para que o nosso coração, irmão, não venha nos guiar. Porque nós lemos lá que Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem, e perverso, infiel. Mas nós, a cada dia, por meio da palavra de Deus, direcionar o nosso coração diante do Senhor, a cada dia, nosso coração será um coração transformado, lapidado, e assim nós iremos falar, como falou Davi, que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar. Porque a palavra de Deus é guardada através do quê? Através do ouvir, do entender e do esforçar a cada dia para praticar a palavra do Senhor. A Bíblia diz: não sejam muitos vós ouvintes, mas sejam o quê? Praticantes da palavra. E como que nós iremos praticar a palavra? Doutrinando o nosso coração a cada dia na presença de Deus, para que assim nós não venhamos pecar contra o Senhor. Amém, igreja? Solte aqui a palavra e as palmas nesta noite para o nosso Deus. Glória a Deus.